Olá pessoal, eu sou Bianca Cirilo, sejam bem-vindos ao meu canal Psicologia e Tomada de Reféns. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma parte da minha pesquisa, onde eu tive a preocupação de problematizar a relação da cena com reféns e o impacto que isso causava nas pessoas a partir de uma noção de espaço. Foi muito interessante que quando a gente está discutindo espaço, a minha ideia era não só discutir o espaço do psicólogo, ou seja, tentar pensar as formas de intervenção possíveis dentro desse cenário, ou pelo menos problematizar uma ideia de espaço que não fosse tão engessada ou tão definitiva como nós falamos em vídeos anteriores sobre o FBI, mas eu queria pensar espaço nessa relação com os próprios espectadores da cena, ou seja, como que a visibilidade de uma cena com reféns, ela vai afetar a nossa relação com o espaço urbano, a nossa relação com esse espaço que é o espaço onde nós transitamos dentro dessas dimensões entre público e privado, ou seja, como que a gente pode pensar que a visibilidade de uma situação como essa impacta a leitura que a gente faz desse espaço que é um espaço comum, um espaço de trânsito, esse espaço que nós compartilhamos no dia a dia. E a partir disso, eu achei curioso essa discussão, porque a partir dessa ideia, eu fui buscar algumas contribuições, tanto na geografia política, quanto também na filosofia do Paul Virilio, que é um autor interessantíssimo, ele é um arquiteto, ele é filósofo também, e ele fala dessa mudança que a violência trouxe na relação com o espaço, principalmente na construção do valor estético. Mas antes de eu falar do Virilio, eu vou falar um pouquinho da geografia política, trazendo a caracterização do conceito que eu tirei dali para entender essa relação. Vejam bem, eu estava muito incomodada com essa coisa pronta que vinha da psicologia militar norte-americana, de que você não tem que problematizar espaço, você só tem que observar quais seriam os conceitos prontos daqueles atores sociais, o refém, o tomador, o psicólogo, o negociador, e entender a dimensão desses lugares prontos, com conceitos muito bem estruturados, e não problematizar nenhum tipo de relação muito subjetiva que não fosse apenas aquela para que o tomador desistisse. A impressão, ao estudar esse conteúdo, a impressão que eu senti foi muito essa, ou seja, já tinha uma diretriz muito pronta e isso começou a me incomodar, porque eu tentei justamente pensar não só a intervenção do psicólogo propriamente dita no evento, mas também trazer uma problematização dessas dimensões outras que uma cena com reféns com certeza traz no nosso cotidiano, ou seja, o nosso cotidiano muda a partir do momento que a gente testemunha uma cena como essa. Muito bem, dentro da geografia política, eu encontrei um conceito muito interessante, que foi o conceito de eventos. E o conceito de eventos fala exatamente de situações que não se repetem, situações que não são instantâneas, mas são situações de alta imprevisibilidade, ou seja, um evento ele muda, segundo a geografia política, principalmente segundo Milton Santos, ele muda a regularidade das coisas, ele quebra identidades. Eu achei isso maravilhoso, considerei isso maravilhoso, por quê? Porque quando você vai para uma cena com reféns, você tem ali um evento dentro desse conceito da geografia política, ou seja, você quebra a regularidade, você quebra a identidade, você entra na dimensão do imprevisto, e dentro do conceito do FBI, eu já comecei com o primeiro paradoxo dentro de mim, né? O FBI está falando que aquilo já está pronto. E a geografia política está falando para mim que esses eventos não se repetem e não estão ao contrário, quebrando aquilo que está pronto, ou seja, quebrando identidades. E eu considerei isso muito importante, por quê? Porque quando você olha para um refém, quando você olha para um tomador, quando você olha para os atores envolvidos, esse conceito pronto que a gente traz da psicologia norte-americana não se sustenta. Uma série de outras coisas acontecem ali que vão quebrando essa possibilidade de engessamento ou de encaixe muito dentro de uma verdade não questionável, muito dentro de uma falta de mobilização de outras forças que estão presentes ali atravessando a cena. Então, assim, esse foi o primeiro desafio, como que a geografia política me ajudou a pensar a tomada de reféns como um evento
que na realidade não poderia ser lido apenas por uma única leitura. E eu sempre deixo claro aqui que em nenhum momento esse questionamento ele representa uma defesa de uma suspensão das técnicas, de forma alguma, não é isso. As técnicas precisam ser utilizadas, eu gosto de repetir isso aqui, elas são úteis, elas são necessárias, mas é importante ter uma reflexão para além disso, até porque em algum momento, dentro dessa imprevisibilidade, você pode lançar mão de uma técnica que você não aprendeu, mas que pode ser muito eficaz naquele contexto, se você estiver numa dimensão que é uma dimensão mais heterogênea, se você não estiver engessado num tipo de intervenção única, que na realidade acaba produzindo um personagem e você perde uma série de questões que seriam úteis ali. Então esse foi um primeiro conceito. Depois eu fui buscar dentro da filosofia de Paul Virilio, que é um filósofo francês e arquiteto. Ele traz a obra dele é uma obra bem densa. Ele traz uma discussão muito interessante na relação do homem com o espaço. Essa relação do homem com o espaço, ela foi modificada, segundo Virilio, a partir das tecnologias de ponta. Ou seja, como ele é um arquiteto, ele também se preocupou em falar, em problematizar a questão do valor estético, ou seja, como que a nossa cidade hoje, ela é construída muito mais pelo valor vigilância, pelo critério de controle social do que pelo critério estético. E como que esse critério estético ele é empobrecido nessa nova configuração das tecnologias de vigilância que são produzidas, o espaço hoje é construído para se produzir uma sensação de segurança. Eu pensando nisso, fui aproximando essas questões da cena com reféns e surgiram vários desdobramentos interessantes, assim, a meu ver, que foram o seguinte: quando ele traz essa noção de que a nossa cidade hoje ela está sendo construída e reconstruída a partir de critérios não mais que são critérios preocupados com valor estético e sim com valor segurança, ele diz que isso afeta diretamente a nossa percepção. Por quê? Ele diz que o espaço urbano, e aí o conceito de urbano para ele está muito similar ao conceito de público, né? Essa ideia de público ou esse espaço coletivo, mas ele diz que esse espaço urbano, ele é um espaço rico, heterogêneo, criativo, extremamente potente, mas que fica sendo empobrecido por essa experiência do sorria, você está sendo filmado, ou seja, há todo um encaixe, há toda uma reconfiguração desse espaço público que passa a ser ameaçada no seu valor estético, no seu valor de originalidade, de criatividade do próprio arquiteto ou daquele construtor, porque esse aspecto ligado ao medo das pessoas ganha uma evidência muito grande. Aí eu fiquei pensando, uma cena com reféns, ela afeta diretamente a nossa relação com o espaço. O Virilio vai falar que a exibição da violência, ela faz com que a gente rompa com o que ele chama de longevidade, ou seja, essa experiência de uma memória longínqua, essa memória construída historicamente, ela é perdida nessa dimensão dessa perda do valor estético, porque quando a gente observa a cena com reféns, por exemplo, ou qualquer outro tipo de exibição da violência ou outros vetores ligados a essa percepção ativa, ele diz que essa maneira de funcionar, de reconfigurar o nosso espaço, o espaço urbano, tem trazido para a gente o quê? Uma restrição na nossa percepção. Ele diz que nós passamos a fazer o que ele chama de diagnóstico automático. A gente não consegue ir para além. A gente fica capturado por essa cena. A gente consegue aproximar um pouco as ideias de Virilio bem, assim, pontualmente, das ideias de Debord, quando ele vai falar da sociedade do espetáculo, essa coisa das imagens que ganham mais ascendência e tem um imperialismo de uma imagem que se torna única, há uma homologia, ou seja, a gente passa a ver tudo de um jeito só, e Virilio ele vai dizer exatamente que esse empobrecimento da percepção vai diminuir a nossa relação com tempo e espaço, ou seja, essa questão da durabilidade, essa questão de uma memória, a construção de algo que pode ser cada vez mais, digamos assim, construído longínquamente, de uma maneira contínua, melhor dizendo, isso vai sendo perdido. Por quê?
porque a gente passa a fazer um diagnóstico absoluto das coisas, né? É o que ele chama de diagnóstico automático. E isso vai empobrecendo a nossa percepção, vai empobrecendo principalmente o nosso valor existencial. Por quê? Porque a gente passa a funcionar na relação com as imagens a partir do medo e de uma necessidade urgente de se sentir seguro. E isso é muito curioso, por quê? Porque isso vai fazendo com que as novas tecnologias de prevenção, as novas tecnologias de controle vão sendo justificadas a partir dessa visibilidade. E aí eu fiquei pensando, como que uma cena com reféns, apesar no momento em que ela está acontecendo, o que está sendo passado ali é uma proposta de combate à violência, pelo menos assim, uma proposta de salvamento, essa é a proposta policial, mas como que a exibição de uma cena como essa, ela produz mais violência, ela contribui com esse discurso, que é o discurso de vamos aumentar a vigilância, vamos empobrecer a nossa relação com o espaço, vamos restringir e capturar as pessoas numa experiência cada vez menor, onde esse espaço potente, esse espaço público, esse espaço criativo, ele passa a ser o quê? Ele passa a ser ameaçador. E uma vez ameaçador, as pessoas vão o quê? Vão se enclausurando. E nessa clausura a gente perde justamente essa dimensão política da troca. E aí eu vou falar agora de Hannah Arendt, que é diferente dessa percepção, porque na realidade Hannah Arendt ela vai falar, né, que essa noção de público e privado, ela não necessariamente, a partir da leitura dela, a gente começa a pensar que não necessariamente a gente tem que fazer essa dicotomia, até porque as coisas se atravessam. Não dá para a gente criar um conceito puro aqui. A gente vai, obviamente, entendendo essas dimensões a partir da leitura que a gente está fazendo do fenômeno. Mas ela traz uma contribuição muito interessante que também me ajudou na leitura desse fenômeno, que é o seguinte: ela diz que o espaço político é o espaço plural, é o espaço do coletivo, é o espaço público. Mas quando ela está trazendo essa dimensão política, político não tem a ver com a esfera biológica, ou seja, o homem não nasce com uma condição política. Essa condição ela é construída na relação com o público. Ela diz que é no espaço público que você viabiliza o político. Por quê? Porque é no espaço público que você tem a pluralidade. Fazendo uma comparação com Virilhot, né, quando a gente está com essa dimensão desse espaço público comprometida, empobrecida por uma tecnologia de vigilância, ou seja, você restringe a percepção que você tem das coisas a conceitos muito uniformes, a gente fica sem dúvida, a gente tem ali, com essa experiência, a gente não tem mais a oportunidade de compartilhar a nossa, digamos assim, essas potências originais a partir do espaço público. Por quê? Porque ele está restrito. E Hannah Arendt vai falar que a esfera privada, ela tem a ver também, não tem a ver com propriedade. Isso aí é muito interessante, ou seja, ela não faz uma relação do aspecto privado com a noção de propriedade a partir de um conceito capitalista, essa ideia de propriedade privada, essa ideia de mercadoria, não. Ela diz que o privado tem a ver com essa dimensão que envolve a subsistência, que envolve a sobrevivência, que envolve as questões ligadas à proteção e à lei. Então ela diz lá, se você não tem um espaço privado, se você não tem garantia da sua sobrevivência, você não vai ter como compartilhar num espaço público, porque você não tem nem a dignidade, a cidadania de ter o que comer, de ter o que vestir, enfim, de considerar, de ter a garantia da sua dimensão privada. Então ela fala da condição do escravo, por exemplo. E ela traz uma contribuição que para mim foi muito central para entender a minha pesquisa, que foi o seguinte: ela diz que não existe possibilidade de diálogo a não ser no espaço político, esse espaço onde você respeita as diferenças, ou seja, você trata igual os diferentes. Esse é o conceito de político para Hannah Arendt, tratar igual o diferente. E a partir desse conceito eu fiquei pensando como era complicado pensar a tomada de reféns a partir do estabelecimento de um diálogo entre o negociador e o tomador. Ou seja, aquilo que o FBI fala que é um diálogo, ou seja, você estabelece ali uma possibilidade, né, de persuasão do tomador para que aquela ameaça termine. Pegando Hannah Arendt, eu comecei a entender que ali não tem um diálogo, porque o diálogo pressupõe
o estabelecimento de uma conversa entre iguais. Para eu dialogar com alguém, eu preciso estar não numa condição hierarquizada. Quando você vai para uma cena com reféns, você tem uma relação de hierarquia ali. O negociador, por mais que ele tenha uma habilidade, por mais que ele procure humanizar aquele discurso no sentido de não utilizar de recursos de ameaça ou qualquer tipo de persuasão mais agressiva, o aparato da tomada de reféns é um aparato de ameaça. Não há como dizer o contrário. A todo momento o tomador ele fica ali sabendo da possibilidade dele ser morto. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que utilizar isso, mas a gente pensar criticamente sobre os desafios que aparecem numa situação com tomada de reféns. Quantos desdobramentos de discussão política, de discussão, enfim, psicológica, sociológica, antropológica, para a gente pensar que não é tão simples assim. Porque quando você vai estabelecer, isso gera um fator que dificulta para o negociador, porque ele está ali numa relação que é uma relação desigual, ou seja, como que é um desafio para ele utilizar a ferramenta da negociação para convencer o cara a parar? Porque tem uma série de outros vetores que o FBI não considera e que eu considero fundamentais para a gente pensar nessas dimensões que escapam, ou seja, a partir da percepção que o tomador tenha com relação ao quanto ele se sente ameaçado, o negociador vai ter um desafio maior para dimensionar e conseguir equalizar essas discrepâncias na posição do lugar que ele está, essa questão do lugar enquanto esse espaço subjetivo, esse espaço também público, representado pela imagem que o tomador faz dele, que as pessoas fazem dele, ou seja, as imagens que são compartilhadas publicamente, que são imagens prontas, mas que passam também, são atravessadas pela esfera, que é a esfera mais subjetiva, mais privada, de que cada um tem uma concepção da leitura do fenômeno, né? Uma concepção do fenômeno, fazendo uma leitura diferenciada do que está acontecendo ali. Então, eu considerei importante trazer essas ideias para que a gente pudesse pensar no quanto é rico analisar um evento com reféns, ou seja, como que ele traz uma discussão que passa pelo campo da política, da filosofia, passa pelo campo da antropologia, não só da psicologia e da psiquiatria, principalmente dessa psiquiatria que vem com um discurso muito do diagnóstico, como que a gente pode trazer uma releitura de uma série de fatores que, sem dúvida, escapam à percepção, uma primeira percepção, mas que no momento em que a gente aprofunda, a gente começa a perceber como é complicado você estabelecer ali uma relação de negociação, uma relação onde você desenvolve, pelo menos você aposta nessa força do diálogo, mas que quantas coisas escapam e que acabam interferindo, e principalmente os desdobramentos que isso causa na relação que as pessoas estabelecem com essa esfera do espaço mesmo, o espaço subjetivo, que está subjetivado a partir de uma representação, o espaço que é um espaço público, sempre nessa interface, nessa dinâmica, ou seja, sem separar, né? Isso obviamente acontece num fluxo dinâmico, e como que isso é importante para a gente pensar o impacto que isso causa e as mudanças que vão acontecendo dentro de cada um a partir dessa exibição pública. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Eu deixo aí a recomendação do Paul Virilio. O livro dele se chama Espaço Crítico. Hannah Arendt, eu peguei muito A Condição Humana, que é um livro assim fantástico, que traz pra gente assim uma concepção muito rica da obra dela. Acho que um livro muito completo. Tem outros também, mas ela vai falar nessa questão do público e privado. Eu tirei da Condição Humana. E fica aí o recado para vocês nessas bibliografias. Espero que vocês tenham gostado. Com certeza estaremos juntos em novos vídeos. Coloquem aqui nos comentários o que vocês quiserem discutir, desdobrar dentro dessa discussão. Estaremos juntos no próximo vídeo. Um abraço para vocês. Até a próxima, pessoal.